Bem-vindo ao podcast Comprar Casa Sem Surpresas. O espaço diário para quem quer comprar casa com mais cabeça, mais segurança e muito menos risco. Porque no imobiliário o que parece simples raramente é simples. O que parece urgente nem sempre é importante. E o que parece uma oportunidade, muitas vezes é só uma armadilha bem embalada. Aqui não há conversa para adormecer. Há método, há leitura do jogo, há perguntas que protegem, há sinais que quase ninguém vê. E há tradução clara daquilo que tantos tentam complicar para o fazer decidir depressa. Neste podcast vamos desmontar promessas, traduzir o miadez, expor erros caros e mostrar-lhe como comprar com lucidez, negociar com firmeza e assinar com consciência. Se quer deixar de ser conduzido pela emoção e começar a decidir com inteligência, está no sítio certo. Eu sou Arnaldo Moura. E a partir de agora, antes de entregar o negócio da sua vida nas mãos de outros, vai aprender a defendê-lo como deve ser. A sua proposta foi aceita. Agora transfira 5.000 euros em 10 minutos ou pode perder a casa. Essa pressão parece familiar. Talvez você tenha acabado de oferecer 250.000 euros por um apartamento, com uma reserva de 5.000, e o mediador tenha dito: o vendedor aceitou, agora você já está comprometido. Mas será mesmo? Uma mensagem de aceitação comercial significa automaticamente que você é obrigado a comprar? Não trate essa pergunta como um simples sim ou não. Comprar casa pode ser o melhor passo da sua vida, ou o erro que vai pagar durante anos. Neste podcast, você descobre o que quase ninguém explica antes da assinatura. Hoje, vamos separar 4 momentos que costumam ser misturados: manifestação de interesse, proposta de compra, reserva e CPCV. E, principalmente, vamos descobrir o que verificar antes de enviar dinheiro. Começando pelo mais simples. Dizer "gostei deste imóvel" não é necessariamente a mesma coisa que apresentar uma proposta formal. Uma manifestação de interesse pode apenas abrir uma conversa. Já uma proposta normalmente traz um preço, um prazo para a resposta e, às vezes, condições específicas. A reserva pode envolver dinheiro para retirar o imóvel temporariamente do mercado. E o CPCV, o contrato promessa de compra e venda, costuma detalhar compromissos, prazos e consequências. Mas existe uma armadilha. O nome do documento não resolve tudo. Um papel chamado reserva pode ter condições muito diferentes de outro papel com o mesmo nome. O que importa é ler o conteúdo. Qual é o valor? Qual é a validade? Como a aceitação precisa ser feita? O pagamento é uma reserva, um sinal, um adiantamento ou outra coisa? E em que situações o dinheiro volta para você? Vamos ao exemplo. O imóvel custa 250.000 euros. Você envia uma proposta válida por 48 horas e transfere 5.000 euros. O texto diz apenas: sujeito a financiamento. O vendedor aceita. 20 dias depois, o banco informa que ainda precisa de documentos e não confirma o crédito. Ao mesmo tempo, surge uma diferença entre a área anunciada e a informação disponível nos documentos. A pergunta aparece imediatamente: posso recuperar os 5.000 euros? A resposta responsável é: depende do documento e das condições que foram realmente escritas. Sujeito a financiamento pode ser insuficiente se ninguém definiu o prazo, o que conta como recusa, quem precisa confirmar a aprovação e o que acontece com o valor pago. Também é preciso saber se a condição se refere a uma aprovação formal do financiamento ou apenas a uma análise inicial do banco. Uma expressão curta pode esconder uma decisão financeira enorme. Então, antes de pagar, faça uma pausa e pergunte: qual é exatamente a natureza deste valor? Quem vai receber o dinheiro? Existe um recibo? Quando ele será devolvido? O que acontece se o financiamento não for aprovado dentro de 20 dias? A proposta fica condicionada à aprovação do crédito e à análise da documentação do imóvel? E peça que as respostas estejam no documento, não apenas numa conversa por telefone. Outra pergunta essencial é: quais características do imóvel foram confirmadas? Área, número de vagas, finalidade, obras realizadas, licenças e outros pontos relevantes precisam ser confrontados com documentos disponíveis. O anúncio pode ser um ponto de partida, mas não deve ser a única prova.
Se algo foi decisivo para a compra, peça confirmação formal antes de transformar entusiasmo em compromisso. Agora, imagine que o mediador diga: se você não transferir hoje, outra pessoa vai ficar com o apartamento. Você pode responder: tenho interesse, mas preciso receber o documento completo, as condições de devolução e o prazo de validade antes de transferir qualquer quantia. E pode acrescentar: minha proposta fica condicionada à aprovação do financiamento, à análise documental e à confirmação escrita das características do imóvel, dentro de um prazo definido. Talvez você pense, mas se eu colocar tantas condições, a proposta vai parecer fraca. Na verdade, uma proposta clara pode ser mais séria do que uma promessa apressada. O vendedor sabe o que você está oferecendo, você sabe o que está aceitando e todos conseguem identificar o que precisa acontecer antes do próximo passo. Transparência não é falta de interesse, é controle do risco. E se a pressão continuar? Não discuta no impulso. Peça uma cópia de tudo: proposta, comprovativo de pagamento, recibo, anúncio, documentos fornecidos e qualquer mensagem que descreva as condições. Compare as versões. Se houver uma cláusula ambígua, dinheiro envolvido ou dúvida sobre crédito e documentação, procure um profissional independente antes de pagar ou assinar. Independente significa alguém que possa analisar o seu interesse, não apenas acelerar a transação. Guarde 2 perguntas para o momento decisivo. Primeiro, o que exatamente estou aceitando? Segundo, o que acontece se uma condição essencial não se confirmar? Se você não consegue responder as duas com base no documento, ainda não tem clareza suficiente para avançar. E uma ressalva importante. Este episódio é educativo. O efeito concreto de uma proposta, reserva ou CPCV depende da redação e da situação. Não presuma que uma regra vale para todos os casos. Vamos resumir. Interesse não é necessariamente proposta. Proposta aceita não é automaticamente compra segura. Reserva não deve ser paga sem entender sua finalidade e suas regras de devolução. E, sujeito a financiamento, precisa virar uma condição concreta: prazo, aprovação, confirmação e consequência. Antes de transferir, pergunte. Antes de assinar, leia. Se ainda houver dúvida, pare e peça a análise independente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Lembre-se, comprar casa não é confiar mais, é verificar melhor. Subscreva o podcast para acompanhar os próximos episódios. Peça o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português, disponível gratuitamente por tempo limitado. E conheça o e-book Comprar Casa Sem Surpresas. Menos impulso, mais método, mais proteção. Entre o sonho e a assinatura, entra o método. Proteja-se, questione tudo. E até o próximo episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio de Comprar Casa Sem Surpresas. Se hoje ficou com mais clareza, mais defesa e mais controlo, então já está um passo à frente da maioria. Porque quem compra casa sem método arrisca-se a pagar caro por detalhes que ninguém lhe explicou a tempo. Mas quem aprende a ver, a perguntar e a confirmar, compra melhor, negocia melhor e dorme muito mais descansado. Para continuar esta jornada, eu ofereço-lhe o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português. É o seu alerta inicial, o seu escudo, o seu abre-olhos. E se quer o passo seguinte, o método completo, estruturado e pensado para o proteger do início ao fim, então o e-book Comprar Casa Sem Surpresas foi feito para si. Proteja-se. Questione tudo. Não assine no escuro. E lembre-se sempre disto. No mercado imobiliário, o verdadeiro poder do comprador está na informação, não no entusiasmo. Até ao próximo episódio.